Bem-vindos! Hoje vamos falar de um projeto, assim, gigantesco. O Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Olá, sim, um projeto fascinante. Temos aqui um relato muito interessante, técnico e pessoal sobre como ele foi criado, como funcionou. Exato. A nossa ideia é tentar entender os objetivos, a tecnologia que na época era de ponta e, claro, os desafios, né? Muitos desafios. Políticos, técnicos, operacionais, afinal é a maior floresta tropical do mundo. Exato. E esse relato que temos, ele detalha bem essa história, não é? A implementação, a operação. Sim, traz uma perspectiva de dentro. E é bom lembrar o contexto, né? Já havia um interesse internacional antigo na Amazônia. Sim, você mencionou o Matthew Maury, século XIX. Isso, e iniciativas brasileiras também, como a UTECA, o Projeto Calha Norte. Tudo isso mostrava a necessidade de vigiar e proteger a região. E pressões externas também, certo? Sobre como o Brasil geria a Amazônia. Com certeza. O CIPA nasce aí, nos anos 90, como essa resposta estratégica, sabe? Entendi. Então, anos 90. O projeto tinha duas partes, é isso? CIVAM e CIPAM. Exatamente. CIVAM, a parte mais voltada para a defesa, militar. E o CIPAM, a parte civil, que ficou a cargo do CENSIPAM. CENSIPAM, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Um órgão criado para isso. Isso mesmo. E os objetivos? Eram muitos. Monitoramento ambiental, clima, fronteiras. Uau, sim. Combate a crimes tipo tráfico, desmatamento ilegal. E ainda tinha o apoio a programas sociais, saúde indígena, até logística para eleições em áreas remotas. Era muita coisa para um sistema só, né? Sem dúvida, a ambição era enorme. E para dar conta, a tecnologia tinha que ser bem de ponta para a época. Como, por exemplo, o que se destacava? Olha, o radar SAR, o radar de abertura sintética, isso foi, assim, um divisor de águas. Por quê? O que ele fazia de tão especial? Ele conseguia gerar imagens do terreno mesmo com nuvens ou à noite. Na Amazônia, onde chove muito e tem muita nebulosidade... Poder ver o que estava acontecendo independente do tempo. Exatamente, vigilância constante. Além disso, usavam scanners multiespectrais em aviões, dados de satélites como o GOES, o TIROS... Tinha também uma rede para detectar raios, não é? Em Belém. Isso, a rede de detecção de descargas atmosféricas. E outra coisa interessante era a monitoração do espectro de rádio para achar transmissões clandestinas. Ixi, bastante coisa. E a comunicação? Como conectar essa imensidão toda? O relato fala muito da rede VSAT. Ah, a rede VSAT foi tipo a espinha dorsal da comunicação remota. VSAT são aquelas antenas parabólicas pequenas, né? Isso, eram mais de 600 terminais remotos, os TURS. Imagina conectar postos da FUNAI, do IBAMA, pelotões de fronteira lá no meio do nada, prefeituras até aldeias indígenas. Via satélite. Via satélite, permitindo voz, fax e dados, mesmo que a baixa velocidade para hoje, mas para a época... Uma revolução. Tirou muita gente do isolamento. Totalmente. Tudo isso coordenado por centros técnicos operacionais em Manaus, Belém, Porto Velho e um centro de coordenação geral em Brasília. E para processar essa montanha de dados, radares, satélites, sensores... Aí entra outra parte bem avançada, softwares sofisticados. O relato menciona até o uso de ferramentas como o G2 da Jensen. G2? Sim, um sistema que já usava conceitos que hoje a gente chama de inteligência artificial, isso nos anos 90. Para analisar dados complexos, buscar padrões, era muito inovador. Impressionante. Mas o caminho não foi só flores, né? O relato aponta controvérsias, atrasos. Sim, houve polêmicas na escolha do fornecedor principal, a Raytheon, e atrasos na implementação. E aí que entra uma figura-chave, a Fundação ATEC. ATEC. Qual foi o papel dela exatamente? A ATEC foi a integradora nacional. A ideia era que ela desenvolvesse softwares estratégicos, garantindo que o Brasil tivesse autonomia, que não ficasse dependente só da tecnologia estrangeira. Ah, entendi. E ela também treinaria a equipe do CENSIPAM para operar o sistema, certo? Era o plano inicial.
Só que o relato sugere que o Sensipan teve dificuldade em montar uma equipe com a experiência necessária logo de cara. E o que aconteceu? A ATEC acabou ficando por mais tempo do que previsto, operando partes do sistema enquanto a equipe do governo ganhava essa experiência. E essa transição foi complicada? Parece que sim. O texto indica que muitos funcionários que entraram depois, por concurso, não tinham aquela vivência prática com aquele sistema específico, tão complexo, que a ATEC tinha construído e operado. Entendo. Uma dinâmica interessante essa entre a tecnologia avançada e a formação de pessoal para usá-la. Com certeza. Foi um desafio adicional. E depois dessa fase inicial, como o CIPAM evoluiu? Já com o governo operando plenamente e depois com a transferência para o Ministério da Defesa em 2011. Olha, a evolução continuou. A tecnologia VST original, por exemplo, foi sendo substituída por sistemas mais modernos da Gilat. Mais capacidade, imagino. Sim, e implementaram o projeto Amazônia SAR, usando satélites com radar para monitorar desmatamento de forma mais sistemática, superando de vez a questão das nuvens. Usando satélites orbitais, não mais só os aviões. Exato. E mais recentemente, o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, também entrou na equação, fortalecendo a comunicação e a capacidade de monitoramento. E o foco continuou só na Amazônia terrestre. Não, ele se expandiu. Passaram a incluir também a vigilância da Amazônia Azul, que é o nosso mar territorial, a nossa zona econômica exclusiva. Faz sentido integrar tudo. Sim, e teve uma reestruturação mais recente, entre 2019 e 2021, modernizando a estrutura, a marca do Sensipan, refletindo essa abrangência maior. Então, para a gente amarrar aqui, o CIPAM foi e é um projeto tecnológico super ambicioso. Sem dúvida. Nasceu de uma necessidade estratégica clara do Brasil, enfrentou muitos percalços técnicos, operacionais, políticos, mas foi evoluindo. Exatamente. É um sistema vital para a estratégia brasileira na Amazônia. E a mensagem principal talvez seja a escala do desafio, né? Como assim? Usar a tecnologia para tentar equilibrar coisas tão complexas. Soberania, desenvolvimento, conservação ambiental, numa área gigantesca e crucial como a Amazônia. É uma busca constante por esse equilíbrio. Uma equação difícil mesmo. E isso me faz pensar, com a Amazônia sempre sob pressão e a tecnologia avançando tão rápido, IA, satélites melhores, drones. Sim. Como será a próxima geração desses sistemas de monitoramento? Que novas ferramentas a gente vai ter? Mas também, que novos dilemas, talvez éticos ou operacionais, vão surgir para proteger esse patrimônio, que é de todos nós, né? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. O futuro da vigilância na Amazônia certamente trará novas complexidades.